falar, hein, pessoal? Olha, faz um tempinho já que eu já não gravava vídeo aqui pra te falar. Hoje eu vou gravar um vídeo falando aqui pra vocês o seguinte tema, tá, gente? A crise existencial muito grande que eu tive lá em 2009. Em 2009 eu tinha 23 aninhos somente. E mesmo assim isso não me impediu de ter uma grande crise existencial. Porque muita gente fala assim, ai, crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50. Minha primeira... Não, a primeira não foi aos 23. Vocês verem como a minha vida na juventude foi bem complicada. Não foi a primeira. Foi... Mas foi uma das mais fortes e mais significativas crises que eu tive. Foi aos 23 anos. Inclusive foi mais ou menos perto da época do meu aniversário. Que é março. Que é mais ou menos essa época aqui que a gente tá. Tá, gente? E foi muito perto do meu aniversário, eu entrei numa crise enorme e... Gente, por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque muita gente, principalmente quem faz parte de movimentos de espiritualidade, de não sei o que, fala assim, ah, porque se você é evoluído, você não tem crises. E, gente, quase toda pessoa, quase todo médium, quase toda pessoa assim, iniciada, vai passar por uma crise dessa. Ou já passou. E são crises muito fortes, tá, gente? São crises muito fortes, que você, muitas vezes você sai morto delas, ou você sai tinindo, entendeu? Aguentando qualquer outra coisa que vem aí na parada pra você. Gente, olha só, por que eu tô falando isso também? Porque nessa época, nessa mesma época, entre 2008 e 2009, que era a época do Orkut, vocês lembram que é da época? Lembra? Orkut, Colheita Feliz, vai lembrar que lá nessa época a gente participava, não era grupo, era comunidade. Não tinha smartphone, não tinha Wi-Fi, né, gente? Era aqueles PCzão grandão ainda. Já tinha LCD, tava começando a aparecer LCD já, né? Não era mais o PCzão quadradão de válvula, mas a gente ainda tinha que usar modem, usar aquele PCzão, né? Não tinha smartphone. Dali a uns anos ainda ia aparecer smartphone, o tablet, o Wi-Fi não era uma coisa que existia. Se existia, não era popular como hoje, que todo lugar tem, né? Internet de celular era muito difícil e cara de usar. E eu fazia parte de uma comunidade no Orkut sobre espiritualidade, já na época. E, gente, eu ainda era muito novinha, 22, 23 anos, ainda é muito novinha. Você que tem aí 22, 23 anos e está me assistindo, mano, daqui 10, 12 anos, quando você tiver a minha idade, olha os papos de tia, gente. Depois dos 30 a gente começa a ter esses papos de tia. Mano, vocês vão ver o quão jovens vocês eram ainda, né? Já é adulto, 22, 23 anos já é adulto, mas ainda é muito jovem, ainda é muito cruzinho pra vida, por assim dizer. Nossa, se fosse hoje, meu Deus do céu. Se fosse hoje que eu encontrasse essas marmotas, aliás, de vez em quando essas marmotas me encontram e eu já consigo barrar. Mas isso é só experiência mesmo para dar pra gente. Olha só. E eu me lembro que eu passei por essa crise enorme. Eu acredito, tanto que o título do vídeo ele vai ter lá espiritualidade no meio, né? Eu acredito que o lugar ali onde eu estava, que inclusive eu já havia ido, inclusive pessoalmente, ele tinha muitos obsessores, e esses obsessores se alimentavam da dor das pessoas, se alimentavam do pânico, da dor, e essas pessoas acabavam ficando doentes justamente para, com a sua doença, alimentar esses seres baixos. Tanto aconteceu isso que o médium que se fazia de fodástico na época, né, no Orkut, lembrando que nessa época, gente, tinha YouTube já, mas youtuber não tinha. Era música. O YouTube era para você escutar música, era para você postar um ou outro AMV que você montasse no seu Real Player. Enfim, não era o negócio que é hoje, tá, gente? Que todo mundo é youtuber, todo mundo tem um smartphone e todo mundo grava e todo mundo joga lá o seu conteúdo. Não, não era assim, não tinha youtuber. E os pouquíssimos que havia não era que nem hoje. Não era que nem hoje, gente. Esse negócio de ser youtuber que nem hoje começou lá em 2015, 2014, 2015. Embora alguns já tivessem começado em 2009, 2010, os que tinham celulares com câmeras boas, que não era comum nessa época.
Mas não era todo mundo que se metia a ser youtuber como hoje. Não era todo mundo que tinha vários videozinhos. Não, isso não existia na época ainda não, tá, gente? Na época ainda tinha Fotolog. Nossa, alguns anos antes, o Orkut só tinha 9 fotos pra você colocar. Outro mundo, né, gente? Mas vamos voltar aqui. Gente, entenda uma coisa. Olha só. Eu tava nesse grupo e o próprio médium que se fazia de fodástico, de top, ele era homossexual, gostava de mostrar os machos dele. E ele era muito bonito, ele era alto, ele era bonito, ele tinha um porte assim. Ele adorava se amostrar. Gostava de mostrar foto da casa dele, mostrava que tinha não sei quantos banheiros na casa dele. Gente, naquele mesmo ano, 2009, ele brigou com a entidade principal dele. Eu não gostava muito dela, não. Ele brigou. Por quê? Porque ela dizia que fumava e levava a fumaça embora. Olha que loucura. Quando ele foi ver, ele tava com câncer no pulmão. Detalhe, nessa época ele ainda não tinha nem 40 anos. Ele tinha 30. Mano, acho que nessa época ele tinha uns 35, 34. A minha idade, assim. Hoje eu tenho 35, né? A idade que ele tinha na época eu tenho hoje. Gente, o rapaz brigou com a entidade. Teve gente que adorava a entidade que brigou com ele. E depois aquele mesmo pessoal ali do grupo, né, da comunidade, também começou a brigar todo mundo entre si. Isso pra mim é um claríssimo sinal de obsessão. Espíritos zombeteiros que querem ver o circo pegar fogo. Eu fui lá, eu postei na época que eu tava assim muito mal na época. Uma crise muito forte. Eu postei. E aí as pessoas do próprio grupo, ao invés de elas me darem talvez um recado, gente, se fosse eu hoje vendo uma pessoa naquela situação, eu falaria assim, olha, todo mundo passa por isso. Principalmente quem mexe com essas coisas. Todo mundo passa ou vai passar. Toma um banho de alecrim, toma um banho de arruda. Faz isso, faz aquilo. Trabalha os chakras. Os chakras, ele ajuda muito quando você trabalha neles. Não, o cara já chegou botando banca. Detalhe, o médiumzaço fodástico. Na época ele se declarava como se fosse o melhor médium do Brasil. Ah, isso daí é drama, isso daí é teatro. E todo mundo foi na onda dele. Nossa, inventaram um monte de coisa. Falando que eu ia me juntar não sei com quem. Pra encontrar eles. Tinha não sei quem também que acho que viajou não sei pra onde. Aí não pagou o que devia. Aí eles fizeram lá um trabalho pra eles ficarem sem dinheiro e ficarem presos lá no país. Nossa, mas era uma confusão. Teve também uma mulher que ela... Mano, tinha uma mulher também que ela tava acima do peso, fez a bariátrica, aí todo mundo a favor dela. Quando ela brigou com todo mundo, porque foi difícil que não brigasse com todo mundo começou a xingar, ele mesmo começou a xingar a mulher. Nossa, foi um barraco atrás do outro. Aí inventaram que eu também larguei o grupo por causa de macho. Gente, nessa época eu nem tava namorando. Eu acabei depois arrumando um namorado que eu conheci nesse lugar. Mas nessa época eu ainda não tava namorando com ele. Ai, gente, que loucura. Só de lembrar. Gente, mano, se fosse hoje, eu seria a primeira a chegar e falar. Todo mundo passa por essa questão. Pra mim, hoje, né, depois de anos de caminhada, é o véu de Maia. O que é o véu de Maia? Olha, é o véu da ilusão. Sempre vai haver seres do outro lado que vão tentar se alimentar do teu sofrimento. E eu acho que foi obsessão mesmo, porque eu tinha ideias muito bizarras que nunca mais eu tive depois. Tipo, na época eu tava aprendendo ainda a dirigir, embora eu tenha tirado a carteira bem depois, eu tirei a carteira somente aos 26 anos depois. Mas nessa época eu ainda tava aprendendo a dirigir, nessa época eu reprovei no exame. Ele chegava pra mim e falava assim, pega, se põe dentro do carro e se joga. Se joga, se mata dentro do carro, num penhasco. Olha o tipo de ideia. Nunca mais eu tive esse tipo de ideia. Isso pra mim é ideia de obsessor. E eu tenho quase certeza de que se eu morresse nessa ocasião, quando eu desencarnasse, segundo as minhas crenças, como eu tava com a vibração muito baixa, eu não ia conseguir obter ajuda, tanto que por muito tempo eu não consegui obter ajuda daquela situação.
Muita gente fala, ai, você tá com ideação suicida? Peça ajuda. Você tá com depressão? Peça ajuda. Eu não conseguia. Todo mundo que eu contatava ou tirava sarro, ou ficava de saco cheio, ou me abandonava. Então, aqui na Terra, que o corpo físico protege, eu não estava conseguindo ajuda, você imagina se eu desencarnasse. Se eu desencarnasse, provavelmente eu ia me tornar escrava desses seres. Eu não ia conseguir sair dessa vibração. Olha o tanto de esforço que eu tive que fazer para sair dessa vibração. Olha como que é importante você ajudar uma pessoa dessa. Se ela quer ajuda, claro, porque tem alguns que não querem. Gente, ao invés do cara que se dizia o fodástico chegar e me dar uma orientação, porque ele não é o fodástico, eu tava começando. Ele era bem mais velho que eu, ele era 12 anos mais velho que eu. Por que ele não me deu uma orientação? Porque ele quis causar. É gostoso causar. Ele era totalmente direcionado pelo ego. Mostrar casa, mostrar carro, mostrar macho, mostrar corpo bonito na internet. E mostrar as festas que ele fazia na casa dele. Isso era top. Agora, chegar e ajudar alguém com problema, que eu abri meu coração, talvez se fosse hoje eu não abrisse, aí é ruim, né? Aí é legal você se mostrar de fodástico, e sair por aí desdenhando dos outros. E o que eu acho interessante é que anos depois, quando eu aprendi a manipular energia, quando eu aprendi a lidar com chakras, quando eu aprendi a lidar com aura, é coisa simples até, não é tão difícil, mas é um exercício constante. Se você não faz sempre, você dança. As coisas começaram a melhorar. É uma coisa simples que ele podia ter me ensinado. Entendeu? Ou ele também devia estar tão imerso nessa energia de coisa ruim, de ego e de fazer mal para os outros, que talvez ele nem quisesse, nem lhe viesse à cabeça fazer isso. Porque conhecimento ele tinha, mas ele não delegou na época. E assim, gente, que nem eu falei pra vocês, ele teve esse problema, ele brigou com a entidade naquele mesmo ano, tudo naquele mesmo ano. Brigou com a entidade e morreu de câncer antes dos 40 anos de idade. Acho que ele morreu de câncer com uns 38 anos, mais ou menos. Gente, aí as pessoas vão falar, nossa, mas todo mundo morre. Seja com 20, com 30, com 40 ou com 80, 90, todo mundo morre. Mas é engraçado que assim, pensa assim, uma pessoa que tem grandes poderes, né? Ou que deveria ter grandes poderes. Não seria legal essa pessoa desencarnar de uma maneira mais light? Ai, deita, dorme e vai-se embora. Segundo lugar, será que essa pessoa ela não poderia, como ela é tão sábia e como ela tem tanto conhecimento para passar aqui na Terra, ela não poderia ficar mais aqui? Ela fica assim 30 e poucos anos e vai embora? Se ela é tão fodástica assim, como é que ela não sabe lidar com isso? Eu me lembro que na época que ele morreu, alguns anos depois disso, as pessoas falavam assim, nossa, mas se ele tem tanto poder, por que ele não chegou e não desfez isso aí? Aí teve gente falando que ele não anunciou em público porque ele ainda tinha a esperança de que ele viesse a se curar. Ele não anunciou em público porque ele tinha muita gente que já criticava ele na época e todo mundo ia vir com esse questionamento que eu tô vindo agora. Se você é um médium fodástico, por que você não consegue curar teu próprio câncer? Ah, mas todo mundo morre, mas isso acontece. Gente, pelo amor de Deus. É que nem eu disse, se ele é tão fodástico assim, ele teria que passar mais tempo aqui na Terra, até para ajudar as pessoas. E ele morreria de maneira mais tranquila, porque morrer de câncer no pulmão deve ser horrível. Eu acredito que deve ser horrível você morrer sem ar enquanto você está consciente. Você não entra em consciência antes, não. Você perde o ar enquanto você ainda está consciente. Deve ser horrível, deve ser super agoniante. Um cara topzaço, sofrendo disso. Na verdade, eu creio que ele era uma pessoa cheia do ego. Entendeu? Mexia com energia? Mexia. Tinha certa sabedoria no que falava, no que fazia? Tinha. Mas era no que deu? Deu uma bagunça. Deu
a maior bagunça. Inclusive tinha um período ali que ele até aceitou um rapaz, que ele não aceitou pra iniciar, mas ele aceitou pra assistir ali certas coisas, né? Que era menor de idade. Mano, ordem séria, no geral, não aceita menor de idade. No mínimo 18 anos pra começar a estudar. Por quê? Porque dá uma treta enorme. Ele foi o único que aceitou menor de idade? Não, ele não foi o único. Teve vários outros que também aceitaram menores de idade. Mas eu acho isso errado. Acho isso errado. Pelo menos você tem que estar plenamente capaz diante da lei, perante a lei. Entendeu? Agora, gente, a questão é a seguinte. Olha só. Se fosse eu hoje, né? Por que eu narrei tudo isso? Porque, primeiro, todo mundo vai ter uma crise muito forte na vida. Segundo, todo mundo vai ter um problema lá na frente que vai ter que solucionar. Terceiro, às vezes vem esse tipo de coisa que é meio que ou vai ou racha. Ou você passa por aquela aprovação ou você fica mesmo. Eu tinha tudo pra ficar, eu tinha tudo até pra morrer. E eu penso assim que talvez não tenha sido tão somente a obsessão. Porque eu já tava, sabe, há não tanto tempo antes eu havia dado aula em escola pública, não havia sido fácil. Tinha muita coisa ali mal curada. Eu tinha morado um tempo na casa da minha avó, teve uma confusão lá que eu morei na casa da minha avó. Então, gente, tem as confusões, né? Que a gente não cura, passa pra frente, e às vezes os seres lá do outro lado, eles veem uma fraqueza na gente e acabam se aproveitando disso, entendeu? Se aproveitando disso. E pegam aquele ponto fraco e tentam, inclusive, até te matar se deixar, te induzir ao suicídio se deixar. Felizmente não aconteceu nada. E também eu queria falar pra vocês, gente. Naquele tempo não tinha YouTube, não tinha Instagram, tinha Facebook, mas ninguém usava. No Brasil ninguém usava, né? Chamavam inclusive o Facebook de Orkut de gringo. O Facebook ninguém usava, então era Orkut, tudo era Orkut. Mas hoje é o Face, é o Instagram, é o Twitter, é o Zap. Vai ter muita gente prometendo horrores pra vocês. Não só na área espiritual, mas também na área espiritual. Prometer um monte de coisa pra vocês, vão falar um monte de coisa pra vocês, e às vezes a pessoa não resolveu nem a própria vida. Porque eu sofri uma obsessão, mas eu era iniciante. Eu tava começando a ler, eu tava começando a estudar, eu tava começando a entender. Ele era um médium fodástico, é como a gente diz lá no karatê. Subiu a faixa, subiu a responsabilidade. Por isso que tem gente que às vezes até demora para graduar. Tem o padrão, se você treinar sempre, é 5 anos para você pegar uma faixa preta. Mas tem gente ali que demora 20 anos. Tem gente que demora 20 anos para pegar uma faixa preta. Por quê? Porque não é só o título, não é só você chegar lá como o fodástico. Tem a responsabilidade. Vai chegar aquele branco, aquele amarelo, aquele laranja, vai te pedir uma orientação. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? É a mesma coisa. O cara era um magista fodástico. E sofrendo esse tipo de coisa, que muito provavelmente um magista fodástico não deveria estar sofrendo. Ah, mas Sara, todo mundo sofre. Beleza, todo mundo sofre, mas a ponto de brigar com a entidade. Eu tenho algumas entidades que me acompanham. Eu nunca sequer briguei com elas. Isso é loucura. A entidade te atraiçoa, porque pra mim é uma traição. Falar que vai usar teu corpo, vai te deixar saudável e depois deixa a doença em você, pra mim é uma traição. E o cara continua nessas, quer dizer... Aí depois a errada sou eu, tá bom. Tá bom, né? Tá bom, a errada sou eu. Mas, sabe, depois ele é um magista fodástico, por isso que eu acho assim, que a gente deveria hesitar muito em tomar título. Eu, por exemplo, eu leio tarô, mas eu nunca cheguei a cobrar pra ler tarô, porque seria uma responsabilidade colocar isso na vida de outra pessoa. Em segundo lugar, eu não me intitulo a fodástica, porque eu tô sempre aprendendo. E
terceiro, tem o peso também, gente. Na época eu não era iniciada, eu tava começando. Hoje eu sou iniciada. Hoje eu sou iniciada. E eu sei o peso que é ser iniciada. Depois de iniciada eu já fiz cagada. Já até taquei fogo no altar. Quando não tava aqui, eu tava em Santos ainda. Acontece, gente! Mas eu tô falando isso pra vocês porque, primeiro, vai ter muito percalço. Quem quiser seguir o caminho da espiritualidade, assim, principalmente da espiritualidade alternativa, vai ter percalço. E segundo, toma muito cuidado com esses caras que se dizem maguinhos, bruxinhos ou pais de santo, ou médiuns fodásticos, porque pode ter muita marmota por detrás. A pessoa tá resolvida. Ela tá resolvida. Ela tá brigando com a entidade. No grupinho dela tá todo mundo brigando. Todo mundo brigando, meu. Em dezembro de 2008, todo mundo se reuniu. Beleza. Chegou março, abril, maio de 2009, todo mundo brigando e saindo. E aí ele briga até com a própria entidade. Mano, que viagem é essa? Que loucura é essa? Porque tem que ser algo coeso, gente. Tem que ser algo que te passe uma certa segurança, pelo menos. Não é só mostrar foto da casa, mostrar foto dos machos, mostrar foto do corpo bonito que você tem. Porque isso é razoavelmente factível de conseguir. Agora, e a coesão ali no teu grupo? Como é que você faz? Então, toma cuidado com as marmotas, gente. Eu tô falando isso também porque eu tive essa crise, me ensinou muita coisa, mas eu acho, inclusive, que não era tão necessário assim ter passado, pelo menos por uma crise tão intensa. E eu gostaria muito de ter tido um amparo, entendeu? Eu gostaria muito de ter tido alguém que me amparasse na época. Se fosse eu hoje, com uma pessoa 10, 12 anos mais jovem do que eu, que ainda não passou pelo que eu passei, isso porque eu não me intitulo a fodástica, nossa, eu ia chegar pra pessoa, olha, isso daqui é véu de Maia, isso aqui acontece mesmo, mas você precisa de alguém pra te apoiar, senão você pode cair num buraco muito fundo. E pode ser que sem ajuda você não consiga sair. Toma banho de alecrim, toma banho de arruda, se afasta de pessoas negativas, escuta uma música que vai aumentar a tua vibração, respira fundo, trabalha chakra. Quando eu comecei a trabalhar chakra e aura, muita coisa melhorou. Por isso que eu passo esse conhecimento para as pessoas, que é uma coisa simples. Você não precisa gastar rios de dinheiro, você não precisa fazer nada, mas tem que ter constância. No começo, pelo menos 1, 2 vezes na semana fazer essa limpeza. Principalmente chakra cardíaco e o chakra aqui do tampo da cabeça. Mas isso, precisa de alguém com paciência, precisa de alguém que não queira ganhar eguinho na internet, que na época já tinha. Então tomem cuidado, gente, senão o preço a se pagar pode ser muito alto. Te falarem, pessoal, olha, tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo.